Claire Obscure Expedition 33. Comment what you think about Bitcoin, what you think about cryptocurrency. Comentem o que vocês acham sobre Bitcoin, comentem o que vocês acham sobre criptomoedas, sobre ativos digitais, ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, algo que é muito importante e é uma das coisas que o Bitcoin proporciona para nós, que é essa liberdade. Então, comentem muito, comentem bastante sobre as perguntas, dúvidas que vocês têm sobre Bitcoin, o que é que vocês pensam sobre Bitcoin, what I think about Bitcoin, how started in Bitcoin, how trade in Bitcoin, yes, what I think about Bitcoin, comment. Comentem o que é que vocês pensam sobre o Bitcoin, o que é que vocês acham sobre o Bitcoin. Comentem. Claire Obscure Expedition 33. Claire Obscure Expedition 33. O que é que vocês acham sobre o Bitcoin? O que é que vocês pensam? Acham que o Bitcoin é uma revolução? O que é que vocês têm a dizer sobre o Bitcoin? Comentem. Comentem bastante. Então, Bitcoin, ele nos dá uma liberdade financeira, ele nos dá um poder sobre o que é nosso, sobre o que é que exercemos, sobre criptomoedas, sobre liberdade geográfica. Uma coisa muito interessante é, com o Bitcoin, um Bitcoin, você vai poder fazer compras em maior parte do mundo. Você pega frações daquilo que você tem e converte em dólar, uma metade, e compras aí na barraca, compras aí num supermercado, no McDonald's. Então é isso que o Bitcoin proporciona para nós. O Bitcoin é uma liberdade para quem quer ser livre, para quem quer viajar, conhecer o mundo. Então, principalmente eu quando comecei aqui a fazer lives aqui pelo YouTube e outras plataformas, é que o YouTube meu plano principal era ter uma renda. Até eu tenho Bitcoin, tenho outras moedas digitais, tenho Ethereum, tenho a BNB, tenho o Hamster, tenho o USDT, que são as moedas stablecoin pareadas ao dólar, e tem outras moedas. Então o Bitcoin ele tem uma margem de preço muito alta. Então, se você investe em frações, quando o preço do Bitcoin dispara, é claro que as suas frações aumentam. Então aquele valor todo, aquela fraçãozinha que você tinha em Bitcoin, aquilo vai aumentar, vai expandir, e que vai te dar algo que podemos dizer que vai te dar uma certa vantagem sobre o bocado, sobre a fração, a pequena fração que você investiu. Então Bitcoin é isso, Bitcoin é liberdade, Bitcoin
o Bitcoin também é estratégia, podemos assim dizer, né? Porque como vocês podem ver aí pelas notícias, o Donald Trump, ele investiu em criptomoedas como reserva de Estado. Olhem só quão poderosos são as criptomoedas, quão poderosas são essas moedas digitais. O Bitcoin, o Donald Trump, ele pegou, citou lá um número de criptomoedas, uma lista em que tem o Bitcoin, a Ethereum, a Solana, a BNB e outras. Ele tornou aquilo moedas de reserva de Estado, quer dizer que todas as dívidas do governo americano vão ser pagas com Bitcoin. E só de lembrar que o Bitcoin, que o Donald Trump ele tem uma meme coin, que é a Trump. Ele tem uma mini coin que na primeira semana de lançamento ela teve de transações mais de 1 bilhão de transações na primeira semana. Então vocês podem observar quão poderoso, qual o poder do impacto, qual é o impacto sobre a criptomoeda. Então atualmente as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, ela está sendo considerada como a revolução do dinheiro, podemos assim dizer. Está sendo considerada como o futuro da finança, que é basicamente ter a liberdade geográfica, a liberdade financeira. Então o Bitcoin ele proporciona isso para todos, proporciona isso para quem realmente quer investir. E como vocês veem, o Donald Trump ele investiu cerca de, acho que mais de 6 bilhões. A China também anunciou que iria investir em Bitcoin, mas eles não revelaram qual moeda eles iam investir e não tornaram públicas. E eles só disseram que iriam investir X em criptomoedas. Não disseram quais seriam as criptomoedas que eles deveriam investir, qual era o valor em que eles deveriam coisar. Mas já o Donald Trump ele foi mais exato e preciso. Ele deu aí a lista das moedas que ele investiu. E só para ter uma mínima noção, na mesma semana em que o Donald Trump anunciou que iria ter uma reserva de Estado em Bitcoin ou em criptomoedas, todas as criptomoedas que ele mencionou triplicaram de preço na mesma hora. O Bitcoin estava a 90 mil e chegou a bater 105 mil dólares. Olha só quão poderoso é e qual é o poder do impacto sobre a política ou sobre políticos, né? Sobre o preço do mercado. Sobre o preço de mercado. Então vocês podem observar isso nos gráficos. Vou partilhar aqui os gráficos. Só esse ano o Bitcoin valorizou mais de 70% do que ele estava o ano passado. O ano passado ele estava em 70 mil a 60 mil dólares. Esse ano ele chegou a bater 106 mil dólares. Está aqui o gráfico. Em fevereiro de 2017 estava aproximadamente 18 mil dólares. Olha só, vocês já podem ver que tem uma margem aqui de preço. Chegou a bater 10 mil dólares, chegou a bater 8 mil dólares, baixou um pouco, 5 mil dólares, 5 mil, e aqui ele dispara, aqui dispara. Vocês podem observar que aqui o Bitcoin dispara, chega a bater 40 mil dólares, a 40 mil a 55 mil dólares. Então vocês podem ver o quão poderoso é isso. E também aqui aqui é onde foi já o ápice do preço. Aqui o Bitcoin chegou a bater em 2021, chegou a 57 mil dólares, e aqui só aumenta. Aqui só aumenta, chegou a bater 61 mil dólares. E aqui ele baixou para 32, para 22 em 2022. Baixou para 19, para 20. E depois tivemos essa alta em 2024. Em 2024 tivemos essa alta que o Bitcoin chegou a bater
64 em 2024, 54 mil dólares. E esse ano tivemos uma métrica de 100 mil dólares, 104 mil dólares. Então vocês podem observar que em 2020, em abril de 2026, em maio de 2025 chegou a bater 103 mil dólares. Chegou a bater 103 mil dólares em maio. Então vocês podem ver quão poderoso é o Bitcoin, quão poderoso é o Bitcoin. Então é isso, em uma margem de 7 dias o Bitcoin só não para de subir. Em 19 de maio bateu 106 mil dólares, baixou para 103 mil, subiu aqui, estava no pico para 106 mil dólares outra vez. Isso foi dia 20, ontem dia 20 de maio, bateu 105 mil dólares, 106 nesse caso, e aqui dispara, chega a bater a 21 hoje, foi em volta das 7 da manhã, chegou a bater 107 mil dólares. Então vocês podem ver quão poderoso é, e realmente é aconselhável qualquer fração qualquer fração de dinheiro que você tiver, qualquer moeda, você que é funcionário público, você que é professor, doutor, alguém que está a fazer faculdade, pegue o seu dinheiro e coloque em Bitcoin. Não arranje desculpa, não pense que o Bitcoin vai baixar, não sei o que, não vai ter lucro, não sei o que. Coloque aí como um investimento a longo prazo. Coloque como algo que você vai poder ter um retorno daqui a uns anos. Imaginamos que você vai colocar 50 mil dólares, assim, ao longo de muitos anos, vai somar um total de 50 mil dólares. E depois, naquele ano, o Bitcoin bate, estava assim a 100 mil dólares, você colocou 50 mil, depois o Bitcoin bate 300 mil dólares. Você vai ter 150 mil dólares em menos de um ano ou em menos de um mês. Então esse é o poder, porque vocês puderam reparar que em 2022 bateu a 70 mil, 2023, 2024 tivemos aquela alta que o Bitcoin bateu 107 mil dólares. Então vocês podem ver quanto de estratégia você pode adquirir, que é para você ter uma renda ou ter um investimento a longo prazo. Então é isso que você deve querer investir em todas as outras moedas, como Bitcoin, como Ethereum, que são moedas estáveis, que não tem uma margem tão alta de crescimento e não tem uma margem tão alta de baixa. Então são moedas como a Solana, BNB, são moedas não tão estáveis, né? Mas são moedas que têm um índice alto de valorização, só que elas também desvalorizam também tanto quanto o Bitcoin. Então é isso que vocês devem fazer, adotar uma estratégia para vocês colocarem uma reserva em Bitcoin ou em criptomoeda, quer seja Bitcoin, quer seja Ethereum, quer seja BNB, quer seja uma outra criptomoeda valorizada. Então é isso. Vamos até a próxima live. Tchau, 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 tchau.
Vou já bater uns cortes do que eu falei. Então é isso.